Agora são 7h14 e a participação de Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Guten Tag, Flávio. Guten Tag, dessa vez foi de pouquinho, porque aqui é 12h15, né? Vocês estão me ligando mais cedo, mas Exato. já é Guten Tag, não é Guten Morgen. Muito bem. E, Flávio, vamos falar da repercussão internacional das manifestações de ontem no Brasil em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que está repercutindo aí? Olha, em primeiro lugar, devo dizer que a repercussão ainda foi pequena, porque, por exemplo, aqui na Europa, ontem e ainda hoje, todo o noticiário está amplamente dominado pela eleição para o Parlamento Europeu, que é a grande preocupação, as análises todas estão se girando em torno disso, né? Mas houve alguma repercussão, sim. Eu consultei alguns jornais aqui, alguns sites, né? Eu vi, por exemplo, o Guardian, o El País, a Reuters, a Deutsche Welle, né? O Le Monde na França, e o tom é mais ou menos o mesmo, sabe? Eu vou resumir primeiro esse tom com, com o comentário aqui, por exemplo, que saiu no Guardian, né, britânico, cuja manchete é a seguinte: Bolsonaro supporters take to the streets as approval ratings drop. Quer dizer, eles destacam, primeiro, que houve as manifestações, não mencionam muito números, se foram milhões, milhares, centenas, dezenas, etc., né? Falam que elas foram muito amplas, sim, que assim, em grande parte do país elas aconteceram, né, em centenas de cidades, mas eles dão mais destaque ao fato de que o governo Bolsonaro vem enfrentando extremas dificuldades no relacionamento com o Congresso, no relacionamento com outros poderes, né? A queda da popularidade, e também mencionam, sempre lembram, as pautas assim, regressivas do governo na questão das armas, na questão do meio ambiente, na questão da educação. Quer dizer, o tom é mais das dificuldades que o governo está enfrentando do que propriamente do sucesso no apoio do sucesso político que esse apoio manifesto, não resta dúvida, né? Não se pode minimizar isso também, pode significar para o fortalecimento do governo. Agora, como eu disse, agora de momento, nesses dias, a pauta aqui está sendo ocupada por outras preocupações. Como você disse, né, Flávio, a eleição para o Parlamento Europeu. Como é que se deu essa eleição? O que você poderia comentar a respeito desse fato? Bom, existe uma série de análises para todo lado, né? Há muito barulho, muita repercussão em torno do crescimento do bloco formado por partidos de extrema direita, né? Com o sucesso, inclusive, que eles obtiveram na votação, por exemplo, no Reino Unido, em países importantes, no Reino Unido, na França, na Itália, também mais ao leste aqui, no antigo leste europeu, na Polônia, na Hungria, né? Porém, comentários mais sofisticados assim, né, apontam para o fato de que, apesar desse crescimento, apesar do entusiasmo manifesto pelo líder italiano Matteo Salvini, que se viu realmente confirmado como liderança do bloco de extrema-direita, né, apesar do entusiasmo manifesto por Marine Le Pen, na França, que chegou a exigir do presidente Emmanuel Macron que dissolvesse a Assembleia Nacional, porque o seu partido, Marine Le Pen, foi o mais votado, né, foi mais votado, inclusive, do que o partido do próprio presidente Emmanuel Macron, né? Mas essas análises mostram que, apesar disto, o bloco de extrema-direita não atingiu o seu objetivo, qual fosse o de acumular forças para poder influenciar decisivamente a pauta e a agenda do futuro Parlamento Europeu, que toma posse a partir de 1º de julho. Né? Pelo contrário, o que essas análises mostram é que quem se colocou nesta posição foi o bloco formado pelos partidos verdes da Europa, que também cresceu muito, bastante, né? E com o enfraquecimento do centrão no Parlamento Europeu, sabe que o centrão do Parlamento Europeu tem outro significado muito diferente do centrão do Brasil. Né? Esse centrão é formado pelos partidos tradicionais,
considerados na nomenclatura aqui europeia de centro-direita, como é o caso, por exemplo, da União Democrata Cristã, da chanceler Angela Merkel, aqui na Alemanha, ou de centro-esquerda, como é o caso do Partido Social Democrata, também alemão, aqui, e do Partido Socialista espanhol, que, aliás, saiu muito bem, foi o mais votado na Espanha. Né? Mas esse centrão perdeu a maioria que tinha. Quer dizer, o PP, o EPP, na sigla em inglês, Partido do Povo Europeu, que tinha mais de 200 cadeiras, caiu para 179. E o conjunto de partidos socialistas e social-democratas caiu para 150. Com isso, eles perderam a maioria que conjuntamente tinham e conseguiram, assim, determinar a pauta principal, a agenda principal do Parlamento Europeu. Eles agora terão de negociar. Não vão negociar com os partidos de extrema-direita, também não vão negociar com os partidos mais à esquerda, vão ter que negociar com os verdes e vão ter que negociar também com os partidos liberais, que cresceram também aqui no Parlamento Europeu, na votação. Né? Então, de modo que a tendência agora é formar um novo bloco de dirigente do parlamento, que inclusive elege, por exemplo, a Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União, né? Que esse novo bloco vai ser mais complexo, até porque também mostram essas análises, o parlamento futuro ele será mais fragmentado do que o de hoje. Né? Então, o processo de negociação vai ter que ser mais intenso. Né? A extrema-direita cresceu, sim. Salvini viu a sua liderança no bloco de extrema-direita confirmada, né? Ficou todo feliz, foi o partido mais votado na Itália. Ele até deu a declaração dizendo que uma nova Europa está nascendo, mas esse entusiasmo tem que ser contrabalançado um pouco pela realidade de que eles não conseguiram chegar aonde queriam. Perfeito. Agora vamos falar aqui do nosso cinema, do cinema brasileiro, né? Com um sucesso danado aí na Europa. A gente teve aqui o filme brasileiro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, que foi o vencedor da mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes, né? Na realidade, é o primeiro prêmio principal da competição paralela do evento, e também o filme brasileiro Bacurau, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. Boas notícias, hein, nesse campo, Flávio. Excelentes notícias. Parece, eu não vi os filmes ainda, mas parece que realmente, pela repercussão que eles vêm tendo, pelas resenhas que eu li, inclusive sobre os filmes, parece que são realmente excelentes produções brasileiras, confirmando a grande qualidade do nosso cinema e a sua capacidade, inclusive, de criar, assim, fazer joint ventures, como se diz, né? Ou seja, coproduções com outros países. Esse filme do A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, é uma coprodução do Brasil com a Alemanha, também com a Sony, né, a empresa japonesa, e o Bacurau também entra nesse sistema de coprodução, que foi muito, assim, estimulado pela gestão do Manuel Rangel, ainda nos tempos de Lula e Dilma na presidência. Né? O filme Bacurau, ele é um filme que tem áreas assim, de ficção científica, ele se passa numa cidade do sertão nordestino, que se chama Bacurau, e que desaparece dos mapas. Não aparece no Google, não aparece em lugar nenhum. Então, não fico sem saber o que está acontecendo. Se tornou uma cidade invisível. Né? O filme de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, né? E que ganhou o prêmio do júri, que é considerado, na competição oficial, o terceiro prêmio mais importante do festival. Primeiro, a Palma de Ouro, que foi para o filme Parasite, Parasita, de um cineasta da Coreia do Sul, Bong Joon-ho, que também está sendo muito elogiado. E o grande prêmio, que é considerado o segundo prêmio, o grande prêmio do júri, foi para o filme Atlantique, um filme do Senegal, de Mati Diop, uma mulher, né, jovem, e é um filme que tem áreas também assim surreais, de voodoo, enfim, também
é um filme que explora muito assim, esse lado fantástico, né? E misturando o realismo com esse lado da imaginação. O filme A Vida Invisível de Eurídice Guzmão ganhou, é o primeiro filme brasileiro que vence esse prêmio, né? Tá, assim como no caso do prêmio do júri também, né? O filme é de Karim Ainuz, que é um cineasta cearense, né, que vive, apesar do nome, né? Inclusive eu conheço ele, sou amigo dele, ele vive muito aqui em Berlim, né? Ele tem esse nome porque o pai dele é argelino de origem, mas ele é do Ceará, né? E ele está sempre entre o Ceará, Rio, São Paulo e aqui Berlim. Esse filme, esse prêmio, de um certo olhar, premia filmes considerados inovadores em termos de linguagem, né? E A Vida Íntima de Eurídice Guzmão focaliza a vida de duas mulheres irmãs que são filhas de um imigrante português no Rio de Janeiro, nos anos 50, e que são separadas ainda na infância uma da outra e depois têm muita dificuldade de se reencontrar devido a preconceitos de pais, maridos, no emprego, etc. É um filme, na verdade, que tem assim, um foco, sobretudo, na questão da desigualdade no tratamento das mulheres, né, na opressão das mulheres numa sociedade patriarcal e machista, né? Também deve-se ressaltar que na exibição desses filmes, né, no próprio Festival de Cannes, houve várias manifestações de contestação do governo de Bolsonaro, particularmente no campo da educação e também nas dificuldades que vem colocando justamente no campo do cinema e da cultura, né? Mas é um momento realmente de vitória para o nosso cinema, nesse momento difícil que nós estamos passando na produção cultural brasileira, mas que prova, sim, a sua vitalidade e o reconhecimento internacional de que ela desfruta. Muito bem. E Flávio, vamos falar agora da escalada, né, ao pico do Everest. Já são 10 mortos, o dobro já do ano passado. E tem uma foto, né, Flávio, que chamou bastante atenção do mundo, né? O engarrafamento, né, na subida ao pico. Chocou todo mundo isso, né? Olha só, Pois é, quem está acompanhando aqui pela TVT, pelo YouTube, está podendo ver essa imagem, viu, Flávio? parece até fila para comprar entrada para jogo do Corinthians, né, em São Paulo. Mas, na verdade, isso levou a uma realidade trágica. Quer dizer, já estão, você mesmo ressaltou, o número de mortes deste ano já superou o número total de mortes do ano passado, que foi de 5, nós já estamos com 10 mortes. O que está acontecendo? Pode-se dizer assim, é uma tragédia anunciada, porque começa com o fato, você e os ouvintes e telespectadores aí vão estranhar o que eu vou dizer, começa pelo fato de que o Everest virou uma commodity. O Everest é vendido no mercado internacional. Você sabe quanto é que custa, assim, individualmente, para uma pessoa subir, ou tentar subir o Himalaia, o Everest em particular, custa, pelo menos numa empresa séria, custa 50 mil libras esterlinas inglesas, ou seja, a pessoa vai pagar, dependendo do câmbio, a pessoa vai pagar alguma coisa entre 250 e 300 mil reais para fazer essa expedição. E isso é vendido, inclusive com barateamentos, com, assim, como se diz, com fracionamento do pagamento, etc., né? Virou um mercado extremamente disputado, inclusive por gente que não tem qualificação técnica para fazer esse tipo de expedição. Não tem conhecimento, inclusive, de montanhismo para se arriscar nesse tipo. E isso leva a situações extremas. No caso desse engarrafamento, que você viu aqui, o que aconteceu? Isso é do lado do Nepal, o Everest fica entre o Nepal e a China. Do lado da China, há um controle mais estrito. Do lado do Nepal, o controle não é estrito, né? Então, nesse lado do Nepal, que é o que aparecia nessa foto que foi mostrada aí, né, houve um surto, digamos assim, de bom tempo, agora em maio, o que provocou um congestionamento na subida, né? Agora, isso provocou o seguinte, aí nesse ponto, o pico ali do Everest, né, que aparece aqui na foto, ele está a 8.848 metros
de altitude, né? Você sabe que numa altitude dessas, por exemplo, a água ferve a 45 graus, 50 graus no máximo, né? Não é 100 graus. É, então, o que acontece aí é que essas pessoas que estão aí na fila, elas ficaram horas e horas expostas a temperaturas extremas, tipo 30 abaixo de zero, 35, 40 abaixo de zero, e em condições de rarefação extrema também do oxigênio disponível, porque nessa altitude a quantidade de oxigênio na atmosfera diminui brutalmente. Nem todas tinham o equipamento necessário, então várias pessoas entraram em colapso. Não aí nesse momento, né, mas sobretudo na descida, que é mais extenuante do que a subida, parece mentira, né? Então, essas mortes ocorreram todas quando as pessoas já estavam descendo, porque já estavam assim exaustas, estavam sem condição de respirar direito e entravam em colapso, entravam em hipotermia e infelizmente 10 delas acabaram falecendo, né? As autoridades do Nepal alegam que há outros motivos também, houve acidentes, etc. Mas é verdade, todos os especialistas em montanhismo que eu li aqui, que eu fui atrás, eles estão apontando o problema dessa diminuição de exigências e essa transformação do Everest numa commodity do turismo internacional. É uma tragédia do nosso tempo. Tá certo, Flávio. A gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você. Boa semana. Grande abraço, boa semana e até a sexta-feira. Até sexta. Falamos com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.